Nunca imaginei que meu casamento de 5 anos com Ricardo pudesse ser abalado por uma dúvida tão cruel. Tudo começou quando Dona Marlene, minha sogra, veio passar uma temporada em nossa casa em Curitiba. Desde que nos conhecemos, ela nunca escondeu sua desaprovação por mim, sempre achando que eu não era suficiente para seu precioso filho. Os comentários sutis e olhares desconfiados eram constantes, mas eu relevava por amor ao Ricardo. Nossa filha Sofia tinha acabado de completar 4 anos quando as insinuações começaram. Dona Marlene vivia dizendo que a menina não se parecia em nada com o pai, que tinha feições estranhas para a família. No início, Ricardo defendia nossa filha, dizia que ela era a cara da minha mãe, o que era verdade. Mas aos poucos, percebi que as sementes da dúvida estavam sendo plantadas na mente dele. Os olhares desconfiados quando eu recebia ligações, as perguntas sobre meu passado, tudo foi aumentando gradualmente. Na feira, depois que Sofia foi dormir, Ricardo sentou-se na beirada da cama com uma expressão que nunca vou esquecer. "Precisamos conversar", ele disse com uma voz tremida que me gelou por dentro. Meu coração disparou imediatamente, como se já soubesse o que estava por vir. Sentei-me ao lado dele, tentando me preparar para qualquer coisa. O silêncio entre nós parecia uma eternidade, enquanto ele reunia coragem para falar. "Quero fazer um teste de paternidade na Sofia", disparou ele, sem conseguir me olhar nos olhos. Se o mundo desabasse sobre mim. 5 anos de casamento, uma vida construída juntos, e agora isso? Eu jamais havia dado qualquer motivo para desconfiança. "Por quê?" Foi conseguir perguntar, enquanto lágrimas já escorriam sem que eu pudesse controlá-las. Ele murmurou algo sobre "Bia, de onde vinha aquilo?" Gil foi a pior de toda a nossa vida juntos. Gritei, chorei, implorei para que ele enxergasse a manipulação que estava sofrendo. "É sua mãe, não é? Foi ela quem colocou essa ideia absurda na sua cabeça", acusei. Ricardo negou inicialmente, mas depois confessou que sua mãe tinha observações que o fizeram pensar. Senti nojo, raiva, decepção. A pessoa que eu amava e confiava estava ali, questionando minha fidelidade baseado em fofocas de uma mulher que nunca... Naquela noite, dormi no quarto da Sofia, abraçada à minha filha, enquanto chorava silenciosamente para não acordá-la. Como explicar a uma criança de 4 anos que o pai duvidava que ela fosse realmente sua filha? Como processar tamanha humilhação? A manhã seguinte foi um pesadelo de silêncio cortante. Ricardo evitava meu olhar. Dona Marlene sorria discretamente durante o café, como se tivesse ganhado algum tipo de batalha. Sofia, inocente, era a única que agia normalmente, pedindo para desenhar com o pai. Depois de 2 dias de clima insuportável, tomei uma decisão. "Vamos fazer o teste", disse a Ricardo enquanto sua mãe estava no banho. "Mas depois disso, quero que ela saia da nossa casa. E você vai ter muito o que compensar", ele concordou, parecendo aliviado por eu ter cedido. Marquei o teste para a semana seguinte em uma clínica particular. A espera foi angustiante. Cada jantar em família uma tortura de sorrisos falsos e conversas superficiais para não preocupar Sofia. No dia do teste, quando a enfermeira colheu o material genético da bochecha de Sofia e depois do Ricardo, senti uma mistura de raiva e tristeza tão profunda que achei que não suportaria. Minha filha, curiosa, perguntava o que estávamos fazendo ali e inventamos que era um exame especial para ver se ela era saudável. A mentira me corroía por dentro, mas o que mais poderia dizer? Dona Marlene insistiu em ir junto, é claro. Sua presença era como um espinho constante em minha carne. Os dias seguintes foram um inferno de ansiedade. Ricardo oscilava entre momentos de culpa, tentando ser carinhoso, e outros de distância, como se já se preparasse para uma confirmação de suas suspeitas. Eu me mantinha firme, mas por dentro estava devastada. Comecei a me questionar se nosso casamento teria futuro mesmo depois do teste. A confiança havia sido quebrada de uma forma que eu não sabia se poderia ser restaurada. Todo o amor que sentia parecia estar sendo envenenado gota a gota. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça.
Quando o resultado finalmente chegou, 2 semanas depois, foi Ricardo quem abriu o envelope. Estávamos na sala de casa, Dona Marlene sentada estrategicamente ao lado do filho, como uma general pronta para a batalha final. Sofia estava na escola, graças a Deus. Eu permaneci de pé, recusando-me a sentar, como se isso me desse algum tipo de controle sobre a situação. Minhas mãos tremiam, mas meu olhar era desafiador. Que abrissem logo aquele maldito envelope e acabassem com essa tortura. O rosto de Ricardo empalideceu enquanto lia o resultado. Ele olhou para mim, depois para sua mãe e novamente para o papel em suas mãos. Incompatibilidade genética, ele murmurou, antes de deixar o papel cair no chão. Dona Marlene pegou o documento, leu rapidamente e soltou um grito abafado. "Eu sabia, eu sempre soube!" gritou ela, apontando o dedo para mim. Ricardo cobriu o rosto com as mãos, em total desespero. Eu congelei, incapaz de processar o que estava acontecendo. Consegui finalmente dizer: "Eu nunca traí você, Ricardo." Peguei o papel e li os resultados por mim mesma. Era verdade. O teste dizia claramente que Ricardo não era o pai biológico de Sofia. Minhas pernas fraquejaram e caí sentada no sofá. Como isso poderia ser possível? Eu nunca havia estado com outro homem desde que começamos a namorar. Sofia foi concebida depois de 2 anos de relacionamento. Não havia explicação lógica para aquilo. "Quero que você saia da minha", disse Ricardo, com uma voz que não... Fria, distante, ferida. "Não vou mais sustentar você e a filha de outro homem." Dona Marlene sorria vitoriosamente ao lado dele, como se finalmente tivesse conseguido provar seu ponto depois de tantos anos. Eu estava em choque demais para chorar, para implorar, para fazer qualquer coisa além de encarar aquele pedaço de papel que destruía minha vida em segundos. Pedi uma cópia do exame e saí dali sem dizer mais nada. Precisava pensar, entender o que estava acontecendo. Liguei para minha amiga Carol, a única em quem poderia confiar naquele momento. Ela me ofereceu sua casa para ficar, deu me ajudar a buscar Sofia na escola. Enquanto arrumava minhas coisas e as da minha filha, tentava encontrar alguma explicação. Será que o teste estava errado? Será que houve alguma troca de amostras? Nada fazia sentido. Quando busquei Sofia na escola, meu coração se partiu ao ver seu sorriso inocente, sem ideia da tempestade que acabava de destruir nossa filha. Como explicar a uma criança de 4 anos que não podia casa, que seu pai de repente não era mais seu pai? Inventei uma história sobre irmos passar uns dias na casa da tia Carol, porque estávamos reformando nosso apartamento. Ela acreditou, feliz com a ideia de uma aventura na casa da madrinha. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir no quarto de hóspedes de Carol, pesquisei obsessivamente sobre falsos resultados em testes de DNA. Descobri que a taxa de erro era mínima, quase inexistente. Também paguei por uma consulta online com um advogado especializado em direito de família que me orientou sobre meus direitos e de Sofia. Eu estava determinada a lutar, mas também completamente perdida sobre o que havia acontecido. Como provar minha inocência quando a ciência parecia estar contra mim? Depois de 3 dias sem contato, recebi uma mensagem fria de Ricardo informando que já havia procurado um advogado para iniciar o processo de divórcio. Pedia para que eu não voltasse a casa e que combinássemos a retirada do restante dos meus... Não havia uma palavra sobre Sofia. Se ele já tivesse apagado a menina de sua vida, aquilo me destruiu ainda mais, mas também acendeu uma raiva que eu não sabia que tinha dentro de mim. Como ele podia descartar 4 anos de amor paterno baseado em um pedaço de papel? Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. Semanas se passaram nesse limbo. Sofia perguntava pelo pai todos os dias e eu inventava desculpas cada vez menos convincentes. Consegui um trabalho temporário como recepcionista em uma clínica dentária para conseguir pagar um aluguel? Completamente destruída, mas eu precisava ser forte por Sofia. Durante esse tempo, continuei obcecada com o resultado do teste. Algo não fazia sentido. Eu sabia que nunca havia traído Ricardo. Era assim. Contei a ela sobre toda a situação e quando mostrei a cópia do exame, ela ficou analisando os números e códigos impressos.
Tipo sanguíneo, o negativo? Ela perguntou, apontando para uma informação sobre Ricardo. Sim, por quê? Respondi. Você tem certeza disso? Porque quando ele doou sangue para seu pai na cirurgia de 3 anos atrás, tenho quase certeza que era A positivo. Aquela observação aparentemente simples me atingiu como um raio. Minha mãe tinha razão. Ricardo havia doado sangue para meu pai durante uma cirurgia, como eu não havia pensado nisso antes. Entrei em contato imediatamente com o hospital, onde a transfusão havia sido realizada, e depois de muita insistência e explicação da gravidade da situação, consegui a confirmação. Ricardo era tipo A positivo, não o negativo como constava no exame de paternidade. Com essa informação, contratei um novo teste de DNA, desta vez em um laboratório diferente e renomado. Consegui convencer Ricardo a participar após muita argumentação, mensagens e a intervenção de amigos em comum que ainda acreditavam em mim. Dona Marlene, é claro, foi contra, mas desta vez, Ricardo parecia ligeiramente mais aberto à possibilidade de um erro. Talvez no fundo ele não quisesse acreditar que Sofia não era sua filha. Talvez uma parte dele ainda confiasse em mim. A espera pelo segundo teste foi ainda mais primeira. Sofia começava a demonstrar sinais de tristeza e confusão com a ausência prolongada do pai. Ela não entendia por que estávamos morando com tia Carol, por que papai não ligava mais, por que eu chorava escondida no banheiro todas as noites. Eu havia conseguido matriculá-la em uma nova escola próxima ao meu trabalho temporário, mas ela sentia falta de seus amigos, de sua casa, de sua vida anterior. Quando o resultado do segundo teste chegou, exigi que fosse aberto na presença de Ricardo, de mim e um representante do laboratório. Não queria mais surpresas ou manipulações. O técnico explicou detalhadamente o processo enquanto abria o envelope. O resultado indica uma compatibilidade genética de 99,9%. Ricardo é, sem dúvida, o pai biológico de Sofia. A sala ficou em silêncio absoluto por alguns segundos. Olhei para Ricardo, que parecia em estado de choque. Como é possível? Ele murmurou. O representante do laboratório examinou a cópia do teste anterior e imediatamente identificou o problema. Este teste foi adulterado. Veja, os marcadores genéticos não seguem um padrão consistente e o tiguínio está claramente errado. Ricardo sentou-se. Quem faria isso? Já sabia a resposta. Havia apenas uma pessoa com acesso ao envelope original e com motivação suficiente para alterar os resultados. Confrontar Dona Marlene foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Ricardo insistiu em fazer sozinho, mas eu me recusei a ficar de... Quando chegamos à casa, que antes compartilhávamos, ela parecia surpresa ao me ver. Ricardo, sem rodeios, mostrou os 2 testes e perguntou diretamente se ela havia adulterado o primeiro. Inicialmente, ela negou veementemente, acusando o novo laboratório de incompetência. Mas quando Ricardo mencionou que iríamos à polícia registrar um boletim de ocorrência por falsificação de documento, ela desmoronou. Eu só queria proteger você. Ela soluçou, olhando para o filho. Ela nunca foi boa o suficiente para você. Eu sabia que ela ia acabar te magoando. Confissão veio entre lágrimas e justificação. Ela havia interceptado o envelope original, aprendido a usar programas de edição de imagem na internet especificamente para isso e criado um resultado falso. Usou a impressora colorida de alta definição que tinha em casa, reselou o envelope e o entregou ao filho como se nada tivesse acontecido. Ricardo estava devastado. Ver sua própria mãe confessar uma manipulação tão cruel que quase destruiu sua família foi demais para ele. Pediu que ela saísse imediatamente da casa e disse palavras duras que nunca pensei que ouviria dele. Você quase me fez abandonar minha própria filha. Que tipo de mãe faz isso com seu filho? Dona Marlene chorava descontroladamente, mas não consegui sentir pena. O mal que ela havia causado era inimaginável. Depois que ela saiu, Ricardo e eu ficamos sozinhos na sala, em um silêncio. Como reconstruir a confiança quando tantas coisas terríveis haviam sido ditas e feitas? Onde está a Sofia? Ele perguntou finalmente. Com Carol, respondi. Ela pergunta por você todos os... Vi lágrimas nos olhos dele pela primeira vez desde que sou. Eu sinto muito, ele disse. Eu deveria ter confiado em você.
Nunca deveria ter duvidado. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. Aquelas palavras eram apenas o começo de um longo e doloroso processo de reconstrução. Aceitei as desculpas, mas deixei claro que as coisas não seriam como antes. A confiança havia sido quebrada e precisaríamos de tempo e terapia para tentar recuperá-la. Ricardo concordou com tudo. Mais do que isso, insistiu que eu e Sofia voltássemos para casa imediatamente, mas eu não estava pronta. Precisava pensar, processar tudo o que havia acontecido, decidir se nosso casamento ainda tinha futuro. Levei Sofia para ver o pai no dia seguinte, emocionante e heartbreaking ao mesmo tempo. Ela correu para os braços dele, feliz como não havia em semanas, contando todas as novidades da nova escola e perguntando quando poderia voltar para casa. Ricardo chorava abertamente enquanto a abraçava, prometendo que nunca mais ficariam separados. Veio a cena com um misto de alívio e incerteza sobre meu próprio futuro. Antes, iniciamos terapia, individual e de casal. Ricardo processou a própria mãe por falsificação de documento, uma decisão que sei que foi estil para ele, mas necessária para nossa segurança. Dona Marlene acabou recebendo uma pena alternativa devido à idade, mas a relação entre ela e o filho estava irremediavelmente danificada. Sofia e eu voltamos para casa gradualmente, primeiro com visitas curtas, depois dormindo alguns dias por semana, até finalmente voltarmos definitivamente. A readaptação foi complicada. Havia momentos em que eu olhava para Ricardo e sentia uma pontada de mágoa ao lembrar de como ele havia me tratado, como acreditou tão fácil que eu poderia tê-lo traído. Havia noites em que acordava sobressaltada, lembrando do momento em que fui expulsa de minha própria casa. A confiança é como um cristal. Uma vez quebrado, pode ser colado, mas as rachaduras sempre estarão lá, visíveis sob certa luz. Sofia, felizmente, se recuperou mais rapidamente do que nós. Criança, resiliência incrível. Para ela, o importante era ter seu pai e sua mãe de volta, sua casa, seus brinquedos. Ela não sabia os detalhes do que havia acontecido e pretendíamos manter assim por muitos anos. Quem sabe um dia, quando fosse adulta, contaríamos toda a história. Mas por enquanto, sua inocência era nossa prioridade absoluta. 6 meses depois do incidente, como passamos a chamar, Ricardo me surpreendeu com um pedido inesperado. Queria renovar nossos votos de casamento. Não para apagar o que aconteceu, ele explicou, mas para marcar um novo começo com novas promessas. A ideia me tocou profundamente. Não seria uma grande cerimônia, apenas nós 3. Ricardo, Sofia e eu, e alguns amigos muito próximos que nos apoiaram. Aconteceu em um parque onde costumávamos levar Sofia para brincar. Foi simples, emocionante e de alguma forma mais significativa que nosso casamento original. Desta vez, sabíamos exatamente o que estávamos prometendo um ao outro, porque havíamos visto o pior e estávamos escolhendo ficar juntos mesmo assim. Sofia foi nossa dama de honra, espalhando pétalas de flores pelo caminho e sorrindo como se entendesse a importância daquele momento. O tempo foi passando e aos poucos fomos revida. Ricardo mudou de emprego para uma posição menos estressante que lhe permitia passar mais. Eu voltei a estudar, retomando a faculdade de psicologia que havia abandonado quando Sofia nasceu. Nossa comunicação melhorou significativamente. Aprendemos a falar sobre nossos medos e inseguranças antes que se transformassem em algo destrutivo. A terapia ajudou muito nesse processo. Quanto a Dona Marlene, foi um caminho difícil. Ricardo estabeleceu limites claros. Ela só poderia ver Sofia com supervisão e depois de demonstrar verdadeiro arrependimento e fazer tratamento psicológico. Foi duro para ela aceitar essas condições, mas eventualmente percebeu que era isso ou perder completamente o contato com o filho e a neta. O relacionamento nunca voltou a ser o mesmo, mas com o tempo desenvolvemos uma convivência civilizada por amor a Ricardo e Sofia. 1 ano após a renovação de votos, descobri que estava grávida novamente. Foi uma surpresa enorme. Não estávamos planejando ter outro filho tão cedo. Peço que, por um breve momento, temi que todas as inseguranças que Ricardo pudesse questionar novamente.
Mas quando contei a notícia, vi apenas alegria genuína em seus olhos. Desta vez, nada nem ninguém vai se colocar entre nossa família. Beatriz nasceu em uma manhã de primavera. Sofia, agora com 6 anos, estava encantada com sua irmãzinha. Ver minhas 2 filhas juntas, Ricardo ao meu lado na maternidade, foi como um círculo que finalmente se fechava. Tínhamos sobrevivido à tempestade e saído mais fortes do outro lado. Não éramos mais o casal ingênuo e desprevenido de antes. Éramos sobreviventes, parceiros testados no fogo da adversidade. Hoje, 3 anos depois de tudo, olho para nossa família e sinto uma gratidão imensa pela segunda chance que tivemos. Ricardo e eu ainda temos momentos difíceis, dias em que as lembranças voltam e trazem consigo antigas feridas. Mas aprendemos a lidar com isso juntos, a reconhecer os gatilhos e a nos apoiar mutuamente. Nossa casa agora tem regras muito claras sobre limites familiares e respeito mútuo. Nenhuma influência externa tem permissão para se infiltrar entre nós. Sofia está prestes a completar 8 anos e continua sendo a cara do pai. Algo que agora comentamos abertamente e com humor. Como eu pude duvidar? Ricardo diz às vezes olhando para ela. Ela tem até aquela sua ruga de preocupação na testa. Beatriz, por outro lado, é minha cópia exata. Nossas filhas são a prova viva de nosso amor e compromisso, apesar de todos os obstáculos que enfrentamos. O que aprendi com toda essa experiência é que um relacionamento é testado não nos momentos de idade, mas nas crises. É fácil amar quando tudo vai bem. O desafio real é escolher ficar e reconstruir quando tudo parece perdido. Ricardo e eu passamos pelo fogo e, embora carregamos cicatrizes, também ganhamos uma certeza que não tínhamos antes. Estamos juntos porque queremos, não por comodidade ou aparências. Quanto ao teste de DNA que mudou nossas vidas, guardei uma cópia em uma caixa junto com o segundo teste que provou a verdade. Talvez um dia mostre para minhas filhas como prova de que o amor verdadeiro sobrevive até mesmo às piores tempestades. Ou talvez apenas deixe no passado como um capítulo doloroso que nos ensinou o valor da confiança e da verdade. De qualquer forma, hoje posso dizer que sobrevivi ao pior pesadelo que uma esposa e mãe pode enfrentar e saí do outro lado não apenas inteira, mas mais forte. Se você está passando por uma situação similar ou conhece alguém que esteja, meu conselho é: confie em sua verdade. Lute por ela com todas as suas forças. E saiba que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda pode haver um caminho de volta. Nossa história é prova disso. Hoje, quando olho para Ricardo brincando com nossas filhas no quintal de nossa casa, sei que valeu a pena lutar por este final feliz, mesmo quando parecia impossível.